Boa noite, paz seja com você, amém? Você que está aqui no templo e você que está também acompanhando este culto online. Antes de nós passarmos para a palavra, eu quero que você novamente levante a sua mão direita ao céu e nós vamos pedir ao Senhor nessa noite que Ele venha fortalecer as nossas mãos. Aliás, levante as duas, eu não posso levantar as duas, porque senão vocês não me escutam. Mas levante as duas mãos. Certa vez, Pedro, quando ele estava num determinado momento da sua vida, ele sucumbiu, ele caiu e sentiu muita fraqueza. Porém, Jesus, ele disse: vem, Pedro, eu te sustento com as minhas mãos. E Jesus, naquele momento, ele levanta as mãos de Pedro e sustenta ele, dá força, encorajamento, e ele fica firme até o final da jornada. E nesta noite, às vezes nós dissemos assim: Pai, segura as minhas. Eu quero dizer para o Senhor que eu vou segurar as suas mãos. Mas muitas vezes as nossas mãos são tão frágeis, nós somos tão debilitados, somos humanos, sujeitos a cair, sujeitos, assim como Pedro, a estar escorregando, alargando as mãos do Senhor, por algum motivo, às vezes até justo para nós, e muitas vezes nós deixamos as mãos do Senhor. Mas peça ao Senhor nesta noite que Ele sustente as suas mãos, que Ele venha segurar as suas mãos, porque as mãos dEle são poderosas, as mãos dEle são fortes, e Ele pode te sustentar até o final dessa jornada. Meu Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, trazer força ao Teu povo, venha trazer, Senhor, encorajamento, meu Pai. Fortalece, Senhor, cada membro do Teu corpo aqui onde nós estamos e em todos os lugares, meu Deus, neste mundo, neste planeta. Que o Teu povo, Senhor, seja sustentado com a Sua graça, com a Sua misericórdia, com o Seu amor, com a Sua bondade, com a fidelidade, com a lealdade do Senhor. Porque o Senhor é o Deus leal, o Teu amor é leal. E nós queremos, Senhor, estar escondidos em Ti, escondidos com Cristo em Ti. Venha, Senhor, sustentar-nos na Sua presença. E venha trazer força e firmeza. E liberar a fé, Senhor, para vencer os problemas, para vencer as lutas, as adversidades. E estarmos fortalecidos pelo braço forte do Senhor. Pai, nós Te adoramos nesta noite. E declaramos que no Senhor nós podemos todas as coisas. Porque o Senhor é quem nos fortalece. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Você pode dizer amém? Amém, Jesus. Pode sentar no seu lugar. Como a Rita disse, né? Nós realmente temos o privilégio de estar aqui na casa do Senhor neste dia de frio, nessa noite de frio. E você poderia estar, como ela disse, na sua casa tomando um chocolate quente. Bom, né? Chocolate quente, delícia. Até deu vontade, né? Mas na terça-feira nós vamos tomar com as mulheres, né, mulheres? Já falei, na terça-feira nós vamos tomar um cafezinho quente lá, né? Mas então, é muito bom nós estarmos aqui. E até tem uma irmã que veio de moto, né? Cadê aquela irmã que está? A Maiara, né? Vocês duas? Jesus de Nazaré, meu mestre. E de moto é pior ainda, né? Assim, de carro é gostoso, daí você fecha o vidro do carro, até liga o ar quentinho, né? Tem o ar quentinho lá, liga o ar. Pelo amor de Deus, tá no céu, tá na glória. Mas quem tem moto, Jesus da glória, sustenta, Senhor. Aquece com o Teu fogo. Então, irmãos, nós queremos nessa noite que você abra a sua Bíblia. Se você trouxe, se você não trouxe, então nós vamos acompanhar pelo telão. Primeiro livro de Samuel, nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Eu vou ler naquela versão, porque a minha versão está diferente de lá. Havia certo homem de Ramataim, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de do Eframita. Pode passar? Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Não basta uma, tinha duas, né? Glória a Deus, aleluia. Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos
esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, lá em Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Olha só, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival provocava ela e ela chorava e não comia. Está muito forte essa luz aqui em cima. Dá para diminuir? Se não puder também não tem problema. E ela não comia. Na verdade, ela provocava porque ela ia na casa do Senhor, né? Se ela tivesse ido para o shopping, com certeza ela não ia provocar ela. Se ela tivesse ido às compras ou fazer outra coisa, a Penina acho que não ia provocar ela. Mas como ela subia para a casa do Senhor, ela recebia essa provocação. Quero abrir um parênteses aqui. Talvez você é uma pessoa que muitas vezes alguém te critica, alguém fala de você ou fica te provocando. Porque você sobe para a casa do Senhor, porque você vem na casa do Senhor. E às vezes alguém diz assim, nossa, porque você está indo na igreja? Não tem distanciamento social, porque você está indo na igreja? Você tem que tomar cuidado com a Covid. Você tem que não sei o quê, você tem que aquilo. Liga não. Vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, o salmista diz, vamos à casa do Senhor. Alguém que está fazendo isso está provocando, fazendo uma provocação. Você está fazendo uma coisa correta. Porque quando você vai para o shopping, ninguém fica provocando você, falando, nossa, você vai para o shopping, lá tem Covid. Ah, você vai não sei onde, vai no clube, você vai fazer, lá tem Covid. Lá também tem Covid, né? Mas ninguém provoca, né, dessa maneira, só quando vem para a igreja. Eu estava conversando com uma irmã esses dias, e ela disse assim, pastora, eu não estou indo muito na igreja, porque os meus filhos, eles não deixam eu vir para a igreja. Porque eles têm medo que eu sou acometida de alguma coisa, né? Mas ela falou assim, eu vou evitar mesmo de vir, eu vou ficar no online, e ela deve estar assistindo aí, glória a Deus, Deus abençoe, viu, irmã, sua vida. E aí eu vou ficar no online mesmo, por enquanto, porque se acontecer alguma coisa, eles vão falar que é na igreja. Porque eu posso ir no mercado, não tem problema nenhum. Eu posso ir na farmácia, não tem problema nenhum. Eu posso ir lá na vizinha, conversar, ficar batendo papo, não tem problema nenhum. Mas quando eu vou para a igreja, não vai não, porque vai pegar Covid. Entende? Então isso é uma provocação. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Pode passar. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Uau! Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, olha, eles estavam em Siló, lá onde eles iam oferecer sacrifício a Deus. Estando o sacerdote ele sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu edificarei ao Senhor, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Só um parênteses aqui. Quando ela diz isso, é por causa do voto de Nazireu. Lá em Números capítulo 6, fala desse voto de Nazireu. Era uma dedicação que eles faziam ao Senhor. Pode passar. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz.
Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você vai continuar embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Que interessante, né? Essa palavra de Ana. Nós vamos ver aqui nesse texto que nós lemos, nós vamos ver algumas coisas aqui a respeito dessa mulher. Eu coloquei um tema aqui: preciso de um milagre, né? Preciso de um milagre. Ana, ela precisava de um milagre. Ela precisava de algo realmente que fosse um milagre vindo de Deus. Ela era uma mulher estéril, ela não podia gerar filhos. Era impossível Ana gerar pelo humano, pelo lado humano, ou até mesmo, hoje, naquela época não existia, né, a medicina avançada, essas coisas, mas ela não podia, de maneira alguma, de forma alguma. Então ela precisava de um milagre. E o que ela fez para alcançar o milagre? E o que nós podemos aprender com ela? Primeira coisa, ela não se entregou diante dos problemas da vida. Ela não se entregou diante dos problemas da vida. Deixa eu dizer para você, problema todo mundo tem. Uns um pouco, outros um pouco mais, outros mais graves, outros menos graves, enfim. O problema não é ter problema. O problema é como você encara os problemas. É a maneira como você vê os problemas. Como é que você enxerga e como é que você lida com os problemas da vida. Porque todo mundo tem problema. Eu estava conversando com o Norberto domingo passado, acabou o culto. E aí ele falou para mim assim: pastora do céu, às vezes a gente acha que a gente tem problema. Mas conversando com outras pessoas, a gente vê que a gente não tem tanto problema. Porque o problema do outro parece que é maior que o nosso. Entende? Porque muitas vezes, quando nós achamos que nós temos o problema do mundo, o maior problema do mundo, é porque nós não paramos para conversar com outras pessoas, não damos atenção ao problema do outro e achamos que o nosso é sempre o maior. Nosso problema sempre é maior do que o outro. E assim nós pensamos, né? E assim nós vamos levando a vida. Com os nossos problemas, meu problema, né? E aí você não alcança milagre. A Ana, na verdade, ela não se entregava diante desses problemas. Agora você pode perguntar para mim: que problemas Ana tinha? Quais eram os problemas de Ana, que eu não vi nenhum aqui no texto? Tem vários, né? Vamos lá. A Penina provocava ela. Ela era provocada por Penina, que era a rival, como se fosse uma rival dela. Então ela provocava muito ela, provocava excessivamente. Excessivamente. Não é uma provocaçãozinha, não. É uma provocação forte. Porque pensa você, uma mulher que não tem filho já é muito difícil. Não é? A mulher que sabe que não vai gerar, é muito difícil para ela. Claro que ela esperava um milagre, mas ela ainda não tinha. Ela via sua rival gerando. Estou grávida, daqui a pouco ela vinha. Aí nasceu o filho, ia lá, trocava, dava mamar na frente dela. Gente, como é difícil, né? Ia lá, ai as roupinhas, ai que legal. Comprei roupinhas, meu bebê. E a Ana, estéril. Daqui a pouco aquela criancinha crescia, dava, oi, estou grávida de novo. E provocava mais um pouco. E era muito provocada. Era como se pisasse nela assim, e esmagasse a Ana. Entende? E ela ficava sentida com aquilo, sim. Ela ficava sentindo aquilo, claro. Ela era humana, não é? Mas ela não se deixava levar por aquelas provocações
de Penina. Então ela tinha esse problema. O outro problema de Ana é que ela não podia ter filhos. Nós já falamos, ela não podia ter filhos. Outra coisa, ela era atribulada de espírito. O versículo 15 fala que ela era atribulada de espírito. Fala assim: Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho. Aqui na minha versão fala, nem cerveja. Estou desesperada, estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Naquela versão fala que ela estava derramando o seu coração diante do Senhor e ela estava aflita. Ela estava aflita. Ela estava com aflição. Ela era cheia de ansiedade e vivia aflita. O versículo 16 fala, ela vivia cheia de ansiedade, ela vivia aflita. Ela tinha problemas, sim. Tinha muitos problemas, não é? Mas acontece que ela não deixava que o problema fosse maior do que o alvo que ela tinha de alcançar o milagre. Que alvo você tem na sua vida de milagre na sua vida? O que é que você está pensando? O que é que você tem colocado diante do Senhor para alcançar algo do Senhor? Será que você tem colocado o milagre, a promessa, a proposta, a promessa de Deus na maior ou menor do que os problemas? Os problemas nossos não podem se tornar maiores do que o nosso Deus. Nós temos problemas, como eu já disse, mas os nossos problemas, eles têm que ser diminuídos diante da grandeza do nosso Deus. Porque Deus é grande. Tinha uma frase que eu falava antigamente, eu ouvia falar bastante nela, que falava assim: não fale para Deus que você tem um grande problema. Fale para o seu problema que você tem um grande Deus. Entende? Você tem um grande Deus. Porque senão você vai só ficar falando dos seus problemas. Falando dos seus problemas para as pessoas muitas vezes e nem ora para Deus. E seus problemas só vão agigantando, vão crescendo. Porque tudo que você foca, expande. Não é assim? Tudo que você foca, expande, cresce. Então, tira os olhos do problema, foca no Deus eterno, foca no Deus de milagre, foca na bênção, não foca na provocação de Penina. Tire os olhos de Penina e coloque os olhos no milagre, coloque os olhos na bênção, na promessa que Deus tem para você, e você vai vencer. Amém ou não? Glória a Deus. Segunda coisa, Ana se levantou e orou ao Senhor. A Ana, ela tinha problemas, né? Nós falamos, mas ela não se entregou diante dos problemas. A Ana se levantou, ela orou ao Senhor. Versículo 10, ela levanta, na minha versão fala assim: aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor. E com a alma amargurada, naquela versão fala, chorou muito e orou ao Senhor. Então, a alma dela estava sim amargurada por conta de todos esses problemas que ela tinha. E não é pecado ficar muitas vezes sentindo, às vezes, uma dor, né, de alguma coisa que alguém nos provoca. O que não pode é você permanecer amargurado. O que não pode é você deixar que a amargura domine a sua alma. Que a amargura domine o seu coração, porque isso vai virar doença, como eu já falei aqui muitas vezes. Vai gerar doença para o seu corpo, e o seu corpo vai falar através da doença, através da enfermidade. No Salmo 118, versículo 5, a palavra diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me livrou da angústia. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me livrou da angústia. O que você faz quando você está angustiado? Porque nos dias de hoje, gente, é muito fácil se angustiar. É muito fácil. É só você abrir as redes sociais e você já fica angustiado. Sim ou não? É só você sentar na frente da televisão um pouquinho que você já fica um pouco angustiado. E aí dá uma angústia, vai dando uma reviravolta dentro da gente, que parece que um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de, sabe, um monte de coisa. A gente fica pensando. Então isso gera uma angústia dentro da gente. Mas na minha angústia, eu não vou ficar guardando ela, eu vou clamar ao Senhor. Eu vou colocar diante de quem pode me livrar da angústia.
Como o Salmo 118, nós lemos, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me livrou da angústia. Quero perguntar para você hoje, você está angustiado? Como é que você tem tratado essa angústia? De que forma você tem tratado essa angústia que você tem sentido? Ah, pastor, eu engulo seco, sabe? Eu finjo que não estou angustiado. Eu rio para todo mundo, eu converso, faço tudo normal. Então eu engulo, sabe? E aí, quando eu vou dormir, eu choro. Sabe, eu fico chorando. Mas não é chorar só, é orar. É clamar ao Senhor. Chorar resolve? Só. Só ficar chorando pelos cantos da casa? Vai lá chorar no banheiro, vai lá chorar embaixo do travesseiro, ou embaixo do travesseiro não, embaixo da coberta, em cima do travesseiro, fica lá, chora, vira para lá e chora, e levanta e chora. Não, pode chorar sim, mas ora, porque as suas lágrimas não ficarão no chão, com certeza. Elas não vão descer e cair no chão só não. As nossas lágrimas, quando nós choramos, quando nós oramos, Deus recolhe. A palavra de Deus fala isso. Que as nossas lágrimas, elas ficam no livro de Deus. Está no Salmo 50 isso. As nossas lágrimas, Ele vem e recolhe. E no tempo determinado, Ele transforma essas lágrimas em bênção sobre a nossa vida. Em milagre sobre a nossa vida. Porque o nosso Deus é o Deus de milagre. Ele é o Deus que opera. Ele é o mesmo ontem, Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. Ele será o mesmo para sempre. Para sempre, sempre, amém. Sempre, sempre. O mundo muda, as pessoas mudam, as situações mudam. Pessoas mudam de sexo, né? Um homem vira mulher, mulher vira homem, é um negócio doido. Mas Deus não muda. Deus é o mesmo. Ele continua o mesmo. E para sempre Ele vai ser o mesmo. Outra coisa. Faça propósitos com Deus. E confia que o seu milagre vai chegar. Versículo 11. E fez essa promessa solene. O Senhor Todo-Poderoso, ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida. E nunca ele cortará o cabelo. Vou fazer um voto de nazireado. Ela fez um voto ali diante do Senhor. Senhor, eu tenho um sonho no meu coração. Mas esse sonho arde muito. A minha rival fica me provocando sempre. Ela chega com um bebê praticamente todo ano. Um sai, outro entra. Jesus amado. E eu estou aqui sem filho. E ela vai e compra roupinha para o filho. E compra tudinho para o filho. E eu fico só olhando. Até quando, Senhor, eu vou ficar só olhando a minha rival ter filho e eu não? Até quando, meu Deus, eu vou ficar sendo provocada e ela vai ficar aí desfilando filho na minha frente e eu com desejo de ter filho? Senhor, olha para a tua serva. Olha para mim, Senhor. Preciso de um milagre. Preciso de um milagre. E ela faz esse voto com o Senhor. E também ela derrama a sua alma diante do Senhor. E ela ora com o coração. Ela faz um voto a Deus, ela faz ali algo com Deus, um propósito com Deus. Senhor, eu vou fazer isso, e o Senhor é poderoso para manifestar a sua graça na minha vida. E ela ali, então, ela ora e derrama o coração diante do Senhor. No versículo 12, Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada. Ele estava ali derramando o coração diante do Senhor, a alma. Isso aqui não é simplesmente uma coisa qualquer, não é simplesmente ela chegar ali e ela ficar olhando as coisas, ou às vezes quando você chega na igreja, você chega na casa do Senhor, você fica olhando se se pintou a parede, se tem algum mosquito rodando por aqui, se tem algum Covid, se tem pernilongo, se tem raça, se tem barato. Não recebe não.
Mas quando você chega na casa do Senhor, derrame a tua alma diante do Senhor. Derrame o teu coração diante dele. Porque Deus vê teu coração. Deus contempla o que está lá dentro da sua alma. Ele vê o seu interior, querido. Ele contempla a sua alma. E aquilo chamou a atenção de Eli. E quando nós fazemos isso, chama a atenção do nosso Deus. Isso chama a atenção de Deus. Um coração quebrantado, diz a palavra de Deus, que o Senhor não vai desprezar. Ele não despreza um coração quebrantado. Uma alma que se derrama na presença dele, ele não despreza. E ali ele ficou olhando, observando. Essa mulher parece estar bêbada. Ela deve ter bebido. Veio para a igreja e bebeu. Onde já se viu um negócio desse? Porque não ficou em casa, mulher? Você veio bêbada para o templo. Para de beber, ele falou para ela. Para de beber cerveja. Para de beber vinho. Larga disso, mulher. E ela falou assim: meu Senhor, tua serva não bebe não. Eu não bebo. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Sabe o que diz em Efésios? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encha-se do Espírito de Deus. Ela parecia bêbada, parecia embriagada, mas ela era embriagada do Espírito Santo. Ela era cheia da graça de Deus. Ela era confiando naquilo que ela estava orando. Porque quando a gente ora e confia, Deus atende a nossa oração. Quando a gente ora e derrama o coração, Deus ouve, a nossa oração sobe até o trono de Deus. E Deus então derrama a sua graça sobre nós. Lá em Jeremias capítulo 29, o versículo 29, 13, Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me encontrareis e me achareis quando você me buscar com o teu coração, com o centro da tua alma, onde você guarda seus pensamentos, emoções, e você derrama diante daquele que pode realizar o seu sonho, diante daquele que tem poder para fazer o milagre acontecer na sua vida. Porque somente o Senhor pode. Eli não podia, mas Deus podia. Ela não estava ali simplesmente diante de Eli, ela estava diante do Deus de Israel, do Deus que é capaz de fazer o que o homem não pode fazer. Homem não pode, mulher não pode, ninguém pode, mas Deus pode. Porque Deus é Deus e Deus não muda. Lá em Hebreus diz assim que nele não há mudança e nem sombra de variações. O Senhor não muda, Ele continua o mesmo. Última coisa, ela cumpriu os seus votos, os votos que ela prometeu. Mas antes de eu falar disso, eu quero dizer que ela recebeu uma palavra. Antes mesmo dela, ela saiu dali da oração e o sacerdote, ele disse assim: vá em paz, que o Deus de Israel deu o que você pediu. Ela recebeu aquela palavra. Ela tomou para ela aquela palavra. Ela disse: eu recebo essa palavra. Sabe o que aconteceu? Ela saiu dali. Ela entrou angustiada. Ela entrou amargurada. Ela entrou aflita. Naquele momento quando ela foi orar. Mas ela saiu dali com a alma leve. Ela saiu dali com a alma saciada. Sabe por quê? A lei do Senhor é perfeita. O Salmo 19 diz assim, que ela revigora a nossa alma. Ela revigora, ela restaura a nossa alma. E quando ela saiu dali, o versículo diz assim, que ela não estava mais aborrecida. Ela não estava mais com um semblante triste. Ela comeu alguma coisa e já não estava mais daquele jeito que ela estava. Ela foi e clamou ao Senhor. E Deus deu a ela a vitória. Então ela começou a fazer a vida normal. Ela foi comer. Eu não vou deixar que Penina fique me provocando. Eu vou me alimentar. Eu não vou ficar sem comer por causa de Penina. Não é? O que ela estava fazendo? Ela estava dando lugar para que o que Penina estava dizendo. Ela estava se alimentando de Penina.
Será que você, amado, não tem se alimentado de Penina? Será que Penina não tem alimentado a sua alma? E provocações, e alguém fala uma coisa, e você se alimenta daquilo e você não come. Se alimenta daquelas palavras, eu vou ficar triste, magoado, amargurado, e eu vou ficar intrusivo dentro de mim, eu vou ficar ali introspectivo, eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou dormir, eu não vou fazer mais nada, eu quero morrer. E entra num processo depressivo, num processo de queda emocional, queda espiritual e que leva à morte. E essa mulher, então, ela sai dali e ela sai leve da presença de Deus. E ela se alegra na presença do Senhor e na sua família, porque depois ela ainda está em Siló. Né? Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus. Ela ainda não tinha o milagre. Ela ainda não tinha recebido, mas ela saiu dali confiante. Ela não saiu dali grávida, não. Ela podia falar assim, nossa, já estou grávida. Não, ela saiu dali leve, mas ela foi confiante. E na hora certa Deus vai fazer, no momento exato Deus vai operar. É na hora de Deus, não é na sua hora. É no tempo dele, não é no teu tempo. Mas ela foi para casa e ela foi adorar a Deus, ela foi confiar no Senhor. E Deus abriu a sua madre. E Deus que tinha fechado, que no versículo fala que Deus fechou a sua madre, o mesmo Deus que fechou, Ele abriu a madre dela. Não era simplesmente uma esterilidade comum, era Deus que tinha permitido aquilo na vida dela, para que ela pudesse aprender algumas coisas, porque muitas vezes Deus permite alguma coisa, Deus fecha alguma coisa na nossa vida para depois abrir. Ele fechou a madre de Ana, mas não era para judiar dela, não. Era para que ela aprendesse, era para que ela fosse forte, é para que ela se fortalecesse. E no tempo determinado, Deus abriu a madre de Ana e ela engravidou e teve Samuel. E ela cumpriu, a última coisa, ela cumpriu os seus votos como ela prometeu antes do milagre. Porque quando ela fez o voto a Deus, ela não tinha o milagre, não. Quando ela fez o voto ao Senhor, Senhor, eu vou oferecer esse filho ao Senhor. Se o Senhor me der esse menino, eu vou entregar ele para o Senhor. Quantas pessoas fazem votos antes do milagre, mas na hora que recebe o milagre, não entregam para Deus? Não é assim, não? É assim, gente. Senhor, se eu receber aquele emprego, meu Deus, eu vou ser fiel a Ti, meu Pai. Abre aquela porta, Jesus, porque eu quero, Senhor, e eu vou ser fiel ao Senhor. Deus abre a porta. Aí depois, faz cara de paisagem. Nem sei. Quem me deu aquele emprego? Minha capacidade. Eu estudei, eu consegui. Não, amado, foi Deus. Deus é que abre as portas. E quando nós fazemos um voto com Deus antes do milagre, Deus é capaz de fazer o milagre na sua vida antes mesmo que você receba. Eu não recebi. A Ana não tinha recebido, mas ela fez esse propósito com Deus e Deus abriu a madre de Ana. E Deus é capaz de fazer coisas que nós nem imaginamos, que nós nem pensamos. Deus é suficiente para isso. Para a gente encerrar, veja os versículos de 24 ao 28. Ela cumpriu os votos que ela prometeu antes do milagre. Depois que ele foi desmamado, eu vou ler lá em cima. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que estava aqui ao teu lado orando ao Senhor. E era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu o meu pedido. Ela estava ali e falou: olha, Eli, esse era o menino que eu estava pedindo para Deus. Ela levou para o sacerdote e disse: era este o menino que eu estava pedindo. E Deus me deu e ele está aqui. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Acabou?
E ali eles adoraram ao Senhor. Naquele momento eles entregaram e adoraram a Deus, levaram Samuel, deixaram Samuel no templo. Agora imagine você, eu peço um filho para Deus, Deus me dá um filho único, e eu vou e entrego no altar para Deus. E ele voltou para a casa dele em Ramá. De Siló ele foi para Ramá, e sabe, uma vez por ano só que ela via ele. Ela confeccionava roupas, as roupas de sacerdote de Samuel. Ela confeccionava e levava todo ano lá em Siló, diante do sacerdote. E sabe o que acontece? Ela não ficou só com Samuel. Ela não teve só Samuel. Para a gente encerrar, veja os versículos de capítulo 2, versículo 21. Olha o que diz. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ela não teve nenhum problema de entregar Samuel ao Senhor. E Deus então abriu novamente a madre dela, e ela teve mais filhos, e Deus deu filhos, e Deus preparou uma mesa para ela na presença dos inimigos. Deus preparou uma mesa na presença de Penina, porque Penina não podia mais provocá-la, porque agora ela também tinha filho, e agora eu tenho outro, e agora eu tenho outro, porque a Penina vivia assim: ai, agora eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, eu vou comprar roupinha, você não vai, eu tenho mamadeira, eu vou dar mamar, você não vai. Ai, gente, agora ela tinha. E ela tinha um, daqui a pouco Deus dava outro, e Deus deu outro. E é assim que Deus faz. É assim que Deus age na nossa vida. Quando nós fazemos aquilo que Ele realmente coloca no nosso coração, e nós cumprimos o propósito que nós fazemos com o Senhor. E Deus é poderoso, porque aquele que fecha é o mesmo que abre, e aquele que abre ninguém pode fechar, porque Deus é Deus, e é Ele que abre as portas do céu para derramar bênção sobre nós. Eu quero orar com você. Fica de pé no seu lugar. Eu não sei o que você tem no seu coração, quais são as intenções do seu coração, e o que é que arde no seu coração, e o que você tem para colocar diante de Deus. Alguma coisa que de repente você diz: eu já fiquei frustrado, eu não quero mais saber. Imagine você que Ana, quanto tempo ela orou pedindo esse menino ao Senhor, quanto tempo ela ficou orando, e de repente se sentia frustrada, porque não acontecia nada, mas ela não desistiu. Uma coisa que nós não podemos fazer é desistir daquilo que Deus tem para nós, da bênção que Deus tem para operar e para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Porque Deus deu Samuel para Ana, mas a nação recebeu um sacerdote. A nação recebeu Samuel. Gente, que coisa linda. E que profeta de Deus e que sacerdote de Deus. Era um homem temente ao Senhor, cheio do poder de Deus. E Deus fez algo tremendo na vida dela. E Deus pode fazer na sua. E Deus pode fazer na minha. Porque Ele pode todas as coisas. Quero que você coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, o Senhor que é o Deus de Ana, o Deus que fez com que Ana ficasse firme, ficasse fortalecida na presença do Senhor, e simplesmente não dar ouvidos para que Penina falava, e fechar os ouvidos para aquilo que ela dizia, que poderia abortar o milagre do Senhor, que poderia simplesmente abortar o propósito do Senhor para a nação de Israel. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quantas pessoas estão aqui hoje, meu Deus, e elas têm um sonho, que é um sonho que não são delas, mas que o Senhor colocou no coração delas, que não é um sonho simplesmente para elas próprias, mas é um sonho para a nação. É um sonho, Senhor, que vai levar para as nações, que vai ser bênção para as nações, que será, Senhor, bênção para alcançar pessoas, para ajudar pessoas. Meu Deus, porque este é o Teu plano para nós, este é o Teu propósito para cada um de nós, e nós queremos, Senhor, confiar em Ti, derramar o nosso coração, a nossa alma diante do Senhor, e o nosso coração muitas vezes angustiado como Ana estava, aflito como Ana estava,
Mas ela não saiu dali aflita, ela não saiu dali angustiada, ela saiu dali feliz, porque ela acreditou na palavra do profeta, ela acreditou na palavra do sacerdote. Ela ali então voltou para sua casa e ela recebeu o milagre que ela estava ali buscando. Senhor, olha para cada coração, toma o teu lugar em cada alma, meu Pai. Meu Deus, não permita, Senhor, que as provocações roubem o milagre do Senhor na vida de cada pessoa. Não permita, Senhor, que muitas vezes a humilhação que pessoas têm sentido, têm passado, venha roubar e solapar o milagre do Senhor na vida dessas pessoas. Meu Deus, age no sobrenatural, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. É o Senhor que fecha, é o Senhor que abre. O Senhor fechou a madre de Ana, mas o Senhor abriu a madre dela. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nossa mente humana é capaz de imaginar. Meu Deus, libera a tua graça, libera, Senhor, a confiança, a fé que vem do alto, para que possamos, Senhor, permanecer firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, como Ana fez, adorou o Senhor e ela esteve, Senhor, diante do Senhor continuamente. Muito obrigada, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. O Senhor é o Deus de Ana, é o mesmo Deus que nos ajuda e que nos fortalece com a sua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.